Olá, eu sou o Maurício Ângelo e esse é o Conexão Minas aqui na Jeff TV. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, o botão tá logo abaixo aí. Se você também não me segue, meu Instagram vai estar aqui também para você seguir. E siga também a Jeff TV no Instagram. Eu já estava com saudade de vocês, aí um mês sem gravar o programa, por questões de mudança de cidade, não pude estar gravando aí. Mas vamos lá, né? E vamos aí aos destaques de hoje aí. Começando pelo Cruzeiro. O Cruzeiro que enfrenta o Palmeiras no domingo às 7h30 da noite. E o Cruzeiro teve aí o árbitro retirado da escala do jogo. O árbitro assistente dessa partida seria o Marcelo de Leme Henrique. Ele seria o VAR 2, né, assistente 2 do VAR nessa partida, mas o nome dele foi retirado aí após a diretoria celeste se queixar aí que ele já teve muitas polêmicas aí com o Cruzeiro, principalmente na rodada 2 do Brasileiro. Foi trocado, agora quem vai comandar aí o VAR no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras no domingo será aí o Carlos Eduardo Nunes Braga. Ele vai ser o VAR 2 aí. O que acontece? O Cruzeiro teve um impasse aí com o Marcelo de Lima Henrique na segunda rodada do Brasileiro, no jogo entre Cruzeiro e Internacional. O lance do Jonathan Jesus, ele supostamente dá um calço nos joelhos aí do jogador Wesley do Internacional, impedindo a clara oportunidade de gol, né, do Inter. Lance passivamente de amarelo, mas após consulta do VAR, o Marcelo de Lima Henrique optou por expulsar o zagueiro. O lance gerou muita polêmica, diversos influenciadores durante a semana, após a segunda rodada do Brasileiro, questionaram, e a mídia em geral deu como injusta a expulsão do Jonathan Jesus. E o Marcelo de Lima Henrique ficou meio que manchado aí, se tratando de jogos do Cruzeiro, né? E assim que a diretoria foi foi informada, que seria ele o árbitro assistente da partida do VAR, a diretoria contatou a CBF e a CBF acatou aí o pedido de retirada aí do Marcelo de Lima Henrique desse jogo, né? E o árbitro principal da partida tem uma polêmica também. O árbitro que irá apitar a partida tem uma polêmica com com Matheus Pereira. Tô meio gripado, gente, então a voz vai dar uma falhada mesmo, né? É o friozinho, é assim mesmo. Então, esse árbitro que vai apitar a partida no domingo, ele já teve uma discussão com o Matheus Pereira no jogo entre Cruzeiro e São Paulo, pelo Brasileiro, né? E o árbitro dessa partida será o Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco. Será o árbitro aí do domingo, entre Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. Esse jogo, domingo às 7h30. Esse mesmo árbitro apitou Cruzeiro e São Paulo. E teve uma polêmica aí envolvendo o jogador Matheus Pereira, que o meia Ferreirinha do São Paulo estava caído. O Matheus Pereira foi pedir a substituição dele para o árbitro, e o árbitro, por esse gesto do Matheus Pereira, deu o cartão amarelo. Só que na hora de anotar o cartão amarelo, ele não sabia o nome do Matheus Pereira, e quando viu na camisa, viu que era o Matheus Pereira, ficou meio surpreso, mas mesmo assim deu o amarelo. Rodrigo José Pereira de Lima apitará o Cruzeiro e Palmeiras, confronto direto aí pela parte de cima da tabela do Brasileirão, né? O Cruzeiro que também intensivou agora as conversas com o Arsenal pela compra do ponta atacante ali de beirada Marquinhos, né? O negócio gira na casa dos 18 milhões de euros,
e o Cruzeiro, por pedido de Léo Jardim, deve aí fazer a compra do jogador. Agora, mudando de assunto, vamos para o Galo, o Atlético Mineiro, a proposta de se reforçar no mercado. Então, o Atlético Mineiro aí quer se reforçar agora nessa janela de transferências agora que abre no dia 2 de junho, aí a próxima segunda-feira. O Atlético teve aí por parte da imprensa um questionamento se ia ou não se movimentar nessa janela aí, e o técnico aí, o Cuca, né, e a diretoria do Galo alinham aí as expectativas para tá se movimentando nessa janela, né? O Atlético tem como alvo a zaga e o meio de campo para se reforçar aí nessa janela de transferências agora que abre aí antes da Copa do Mundo de Clubes, né? No dia 2 agora, janela boa, essa janela famosa aí de meio de ano, né? Então o técnico Cuca em entrevista foi questionado aí se o Galo iria ou não se movimentar nessa janela de transferência, e ele concedeu essa entrevista aí ao site GE, né? Ao site GE, e ele falou as seguintes palavras. Aliás, ele foi questionado, né? Perdão. Se conversa ou não com a diretoria, se ele e a diretoria não se comunicam, e se iria se reforçar ou não na janela. E ele falou as seguintes palavras, abre aspas: quando falam aí que não tive reunião com a diretoria, é mentira. Eu tive reunião com a diretoria e tenho todo dia com a diretoria. Estão aqui no treino. O Brax e o Vitor, diretor de futebol, estão todo dia comigo. A gente está alinhando as expectativas para a janela de transferência. Fecha aspas. Aí a fala do técnico Cuca em depoimento ao site GE. Fecha aspas aí, como eu havia falado da fala do Cuca. De suma importância a gente realçar isso para que seja passado da melhor forma possível para vocês. Agora vamos passar para o Coelho. O América Mineiro conseguiu o efeito suspensivo aí do Miguelito, né? O Miguel Terceiros, boliviano, estava afastado por causa de ofensas racistas ao jogador Alano do Operário, né? Miguelito chegou a ser detido pela polícia, ficou aí a prévia aí dele ficar preso era 3 dias mais ou menos, mas foi solto, conseguiu a liberação e estava treinando à parte e conseguiu a liberação e jogou o último jogo do América no último dia 27 agora, a vitória do Coelho sobre o Atlético Goianiense por 2-1. Gols do William Bigode e um gol dele, do Miguelito, aí buscando se redimir com a torcida. O América Mineiro agora enfrenta o Volta Redonda, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no próximo domingo, às 8h30 da noite. O América aí busca a sua melhora aí na Série B. Vou pegar aqui a classificação para vocês estarem vendo. O América atualmente é aí o 13º colocado da Série B, aí com apenas 13 pontos somados, né? São 4 vitórias, 1 empate e o restante aí de derrotas aí pro Coelho, né? Ele enfrenta o Volta Redonda, que é o 16º colocado. Então é um jogo aí meio de desespero, né? O América busca tá saindo dessa posição incômoda aí, buscando subir na tabela. Se ganhar vai a 16, então pode chegar a parte de cima da tabela, dependendo da combinação de resultado, até 3º colocado, né? Mas não creio que não deve chegar nisso tudo por causa do saldo de gols, né? E o Volta Redonda, por sua vez, tem 7 pontos, busca aí fazer mais 3 para chegar a 10, que tá ali na beiradinha ali da zona de rebaixamento, né? Então aí a gente espera aí um desdobramento aí desse caso do Miguelito, né? Vamos ver qual vai ser a conclusão final. Por enquanto está liberado para atuar aí pelo Coelho. E agora vamos de Atlético, né? O Esquadrão tá tendo uma
uma imparcialidade aí do seu ex-gestor, do Fábio Mineiro, né? O Fábio Mineiro, para quem não sabe, saiu do Atlético após 10 anos aí, né? Ele foi um dos responsáveis, se não foi o principal responsável aí de reerguer o clube aí, né? O Atlético que até 2018 não estava disputando nenhuma competição profissional, começou lá na terceira divisão mineira, né? Conseguiu acesso à terceira divisão mineira e foi subindo, chegou até a divisão principal, chegando nas semifinais, ganhando troféu em Confidência, né? Se firmou, né, na elite mineira, e foi subindo também nas elites nacionais, Série D, Série C, e conseguiu aí chegar até a Série B, competição que está disputando aí, e o Atlético está atualmente na zona de rebaixamento da Série B, está aí com apenas 6 pontos, aí foram apenas 2 vitórias aí no campeonato, então o time busca se firmar aí nessa competição, né? O Atlético, que é um time que há pouco tempo trocou de SAF, era a SAF aí do Fábio Mineiro, agora são os empresários do jogador Vinícius Júnior que são compradores aí da SAF, né? Então há esse impasse entre eles aí, né? Então o Fábio Mineiro teve divergências aí com o Tacílio Soares, que é o atual mandatário aí da SAF do Atlético, né? O Fábio Mineiro deixou o comando da SAF do Atlético agora no final de abril, e ele já está estudando assumir aí a SAF do Uberlândia, né? O projeto é interessante e o Uberlândia está aí também disputando aí o Mineiro, né? Então é uma boa aí pro Fábio Mineiro, né? No caso, ele falou aí que teve essas divergências aí com o Fábio Mineiro, e isso que motivou a saída dele da SAF. E o Fábio Mineiro então disse as seguintes palavras, abre aspas: eu conheci o Tatá, o apelido de Tássio, pelo mercado, vi que ele tinha interesse com o grupo de ter um clube aqui no Brasil. Em uma Série B, ele chegou através desses relacionamentos no mercado, ele acaba comprando o controle da empresa, pela essência que eu tinha no clube, por todo o processo de iniciação que lá baixo eu trouxe, começaram a divergir algumas ideias. Então Fábio Mineiro explicando que ele estava comandando, tinha um plano já desenhado para o Atlético, e aí chega aí o Tacílio comprando o time e mudando todo o panorama da equipe, né? Então por isso começou a surgir divergências. E aí o Fábio Mineiro reitera: é normal, quem compra o controle quer ter a caneta e quer mandar. Por algumas decisões eu não concordava, eu tentei recomprar a parte dele. Ele falou que queria continuar no clube e acabou que eu entrei em um acordo com ele, que recomprou as minhas ações e seguiu com 100% do clube, afirmou Fábio Mineiro. Então o Fábio Mineiro ainda tinha uma parte e o Tarcílio foi lá e comprou toda a parte do Atlético. Ele agora é o sócio majoritário do Atlético, né? Assim como, por exemplo, temos aí o Pedrinho com o Cruzeiro, o Menin com o Rubens Menin com o Atlético, tem aí o Tássio agora no controle do Atlético. Então, apesar da saída abrupta aí do Fábio Mineiro, ele afirma que se sente satisfeito pelo que construiu no Atlético, que mantém o carinho pelo esquadrão e pela cidade de São João del Rei, onde nasceu. Então, o Fábio Mineiro foi o divisor de águas do Atlético, né? Ele chegou, começou a construir o projeto e o time saiu de uma terceira divisão mineira para chegar à segunda divisão nacional. Então, é como se você juntasse um campeonato, sei lá, com 8 divisões, né? E chegasse na segunda, juntando o mineiro com o brasileiro, né? Que foi o que o Atlético fez. Então, é muita coisa, né? E ele é de São João del Rei, né? Natural da cidade do Atlético, e falou que achava que era o momento de encerrar sua passagem pelo clube, né? Então essas foram as notícias aí do Atlético. O Atlético, só para complementar, enfrenta o Cuiabá no próximo sábado aí pela Série B, viu? E é isso, esse foi o programa, foi mais um Conexão Minas. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve voltaremos aí
Eu sou o Maurício Ângelo, até outro dia e fui!